Enfrentar o trânsito no dia a dia é um desafio, ainda mais nos horários de pico. Deixar o carro de lado para utilizar o transporte público pode ser uma boa opção. Mas quando este meio de transporte não é suficiente ou inadequado para a demanda? E quais as soluções para melhorar a mobilidade urbana em Belo Horizonte? Nesta edição do Repórter PUC vamos falar mais sobre este assunto. Então fique ligado, hoje é quinta-feira, 3 de dezembro de 2015. Está no ar o Espaço PUC, o programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. Olá, você sabia que diariamente circulam em Belo Horizonte mais de 1 milhão de veículos? Pois é, Lucas, são muitos carros nas ruas e o resultado em várias ocasiões são os famosos congestionamentos. E aí que entra a mobilidade urbana, que podemos definir como a forma utilizada pelas pessoas nos deslocamentos realizados dentro da cidade. Belo Horizonte é uma das maiores capitais do país e conta com uma população de mais de 2 milhões e 300 mil habitantes. E na reportagem de hoje, produzida pela nossa colega Mariana Ernessa, vamos ver como é a situação do transporte público em BH e também a importância de meios alternativos como as bicicletas. É só dar o horário de pico que o trânsito fica desse jeito. O transporte público lotado e as principais vias da cidade engarrafadas. Segundo especialistas, a capital mineira não está preparada para receber o fluxo tão grande de pessoas e veículos. Belo Horizonte não foi planejada, né, para essa quantidade de veículos e essa quantidade de população. Então, o que acontece? As obras que vão sendo feitas, elas têm resultados que muitas vezes são para 5 anos, né? 3, 5 anos. E aí, depois desse tempo, é preciso fazer outra. Por dia, segundo a CBTU, o metrô de Belo Horizonte atende cerca de 220 mil usuários. Já a BH Trans diz que os ônibus recebem por volta de 1,5 milhão de passageiros. Alguns investimentos estão sendo feitos para melhorar o serviço. Mas será que são suficientes? A gente ainda tem muito que avançar, é preciso que o governo municipal ele abrace a causa de fato, né, e que crie-se políticas públicas que deem mais incentivo ainda para que a gente consiga aumentar o número de linhas, né, aumentar a abrangência de todo esse sistema para que ele seja mais eficaz. Em busca de mais qualidade de vida, várias pessoas se tornaram adeptas do uso de transportes alternativos. Gil faz parte do grupo que aderiu à bicicleta para andar pela cidade. A bicicleta entrou na minha vida depois de uma conscientização ambiental, depois de uma consciência do que ela representava para a cidade e para mim também. O número de pessoas indo e vindo para o trabalho de bicicleta tem aumentado muito, as pessoas têm percebido que essa troca, além de ser mais saudável, né, ser ecologicamente melhor, você ganha tempo, você tem mais qualidade de vida. Mas o principal para que todos utilizem bem o espaço urbano é o respeito de todas as partes. A cidade tem o trânsito que ela merece. A gente precisa fazer por merecer um trânsito seguro. Cada um com a sua competência. Então, o governo garantir, quando eu estou falando do governo nos níveis, né, federal, estadual, municipal, ele tem que garantir que esse trânsito seja seguro. Então, com investimento na engenharia, na sinalização, na própria fiscalização. E a sociedade, né, o cidadão, ele zelar pela sua segurança e pela do outro. Todas as grandes cidades do mundo que possuem um sistema de transporte coletivo apresentam grandes demandas. Na maioria dos casos, os passageiros precisam pagar a tarifa. E ao pagar a passagem, o usuário espera ter um serviço ágil e de qualidade. Em Belo Horizonte, nós temos 2 tipos de modais de transporte coletivo, o sistema de ônibus e o metrô. Mas eles são suficientes para atender a demanda com agilidade e qualidade? E quem vai nos responder a estas e outras perguntas são os nossos convidados de hoje, entre eles o Rogério Carvalho, superintendente de planejamento da BH Trans. E também recebemos José Aparecido Ribeiro, consultor em assuntos urbanos. Sejam bem-vindos ao Espaço PUC.
Pois é, sejam bem-vindos ao Espaço PUC. A gente começa perguntando para o senhor José Aparecido, como nós vimos no VT, né, especialista em trânsito, em segurança no trânsito, falando que as medidas tomadas, né, projetos para o trânsito de Belo Horizonte são medidas paliativas, que não resolvem o problema a longo prazo. O senhor concorda com isso? Ela está corretíssima. Belo Horizonte tem um passivo de obra de 40 anos, né? E um paradigma, né, de que obra não resolve o problema, de que obra só empurra um gargalo daqui para ali, né? É um paradigma que mais cedo ou mais tarde terá que ser quebrado, porque se obra não resolve, o que resolverá o problema de Belo Horizonte? Nós temos uma população crescendo, uma frota de carro que cresce, né, e uma cidade que não foi projetada para isso. Então nós temos que sim fazer obras, nós temos que ter transporte coletivo de boa qualidade e não só em 2 modais, né, nós temos vários recomendados pela engenharia, pela topografia da cidade, pela capacidade de endividamento que a cidade tem. Eu estou falando do monotrilho e eu estou falando do VLT, né, que são 2 modais de transporte utilizados em toda a cidade desenvolvida do mundo e que em Belo Horizonte não tem. Mas eu julgo como mais importante é quebrar paradigmas, e isso é difícil, né? Nós temos um órgão gestor do trânsito que limitou-se a um órgão arrecadador. Ele não tem nenhum projeto de facilidades para o trânsito da cidade de Belo Horizonte. Ele hoje instala radar, ele fiscaliza a questão dos ônibus, ele concedeu à iniciativa privada, né, numa licitação feita em 2008, a exploração do sistema de transporte público, e limitou-se a isso, acabou. Não existe fiscalização, perdeu o direito de multar, né, por ter perdido também a credibilidade da população. Então ele se limita realmente a emitir multa, né, e não faz muito além disso não. Então nós estamos diante de um problema sério, que é a imobilidade. Belo Horizonte não tem mobilidade urbana. Belo Horizonte tem imobilidade urbana numa cidade com topografia acidentada, com clima quente. Essa conversa aí de bicicleta, ela funciona em algumas partes da cidade, mas na maioria da cidade, tá aí, estão as moscas. Qualquer um, não precisa ser especialista nisso para ver, né? Basta ter bom senso para ver que essa meta que a BH Trans estabeleceu de ciclovias, ela é uma meta que deu para trás. Bom, nós já vamos falar daqui a pouco sobre as ciclovias, né? Mas agora, como representante do órgão gestor do trânsito na capital, gostaria que o senhor falasse como que o senhor vê essa situação. Eu vejo a situação, nós temos primeiro uma cidade consolidada, tá? Você não vai destruir a cidade, fazer obras para aumentar o espaço para o automóvel, tá? O paradigma é não destruir a cidade, tá? Obras você pode fazer e são necessárias, mas não é essa coisa de ir alargando rua e tirando espaço de pedestre, tá? Isso não existe, tá? O que você tem que ser feito, algumas obras são necessárias e devem ser feitas. E com muito cuidado, porque determinadas obras, determinado tipo de obras, simplesmente deteriora a região em que ela foi feita. Olha o entorno do viaduto da Cristiano Machado com Jacuí. É um exemplo só, tem outros na cidade. Tá? Então, obra não é a panaceia universal, isso é a primeira coisa. Lembrando, temos uma cidade consolidada que nós não vamos destruir. Isso é o primeiro ponto. Tá? Segundo, o órgão gestor faz o que pode, o que tem recurso para fazer. Tá? Não é um órgão arrecadador, não perdeu o direito de multar por credibilidade, mas por tecnicalidade do direito. Tá? Não emite multa, tá? Não multa. Tá? Fiscaliza, põe radar sim, porque o radar reduziu demais o número de acidentes na cidade, principalmente de mortes. Nós saímos de quase 10 mortes por 10 mil veículos em 92, estão com 1,7 hoje. Tá? Então o órgão faz sim, e o principal, defender as pessoas, a vida das pessoas, a qualidade de vida das pessoas. Isso é fundamental. Agora, o automóvel é um problema em Belo Horizonte, é um problema no Rio de Janeiro, é um problema em São Paulo, é um problema em Londres, é um problema em Nova York. Não podemos esquecer disso. Tá? E hoje,
contribui com 70% dos gases de efeito estufa que são produzidos em Belo Horizonte. Esse é um outro problema que a gente tem que encarar. E, Rogério, durante a Copa do Mundo, o governo liberou algumas obras em várias capitais do país, né? Belo Horizonte resolveu optar pelo BRT Move. Depois de implantado, como que a BH Trans avalia esse sistema? Olha, ainda tem alguns problemas, principalmente nas linhas alimentadoras, tá? Mas reduziu bastante o tempo de viagem. Nós tínhamos uma previsão de 430 mil passageiros por dia, nós já estamos chegando a 494. Ou seja, tem uma boa aceitação da população. Agora, o que tem que fazer, e nós temos um problema, a qualidade do transporte público na cidade ainda não é a melhor, não é a que pode. Tá? Temos que lembrar que no Brasil, de um modo geral, a qualidade custa. E qualidade no resto do mundo, o transporte público é subsidiado, de alguma forma. Tá? Hoje, quem paga o custo todo é o passageiro. Tá? Isso é um problema. Segundo, existem vários modais, todos eles têm seu lugar. Tá? Agora, existem alguns que são encarados como panaceia universal e não são. O monotrilho, São Paulo é um bom exemplo. Escolheu o monotrilho porque era barato, porque era rápido de construir, tá? E dizia que tinha uma capacidade de 46 mil passageiros por hora. Em lugar nenhum do mundo existe monotrilho que tem essa capacidade. O preço, que era 80 mil por quilômetro, já está em 260, preço de metrô, 260 milhões, desculpe, preço de metrô, tá? E o prazo, que era curtíssimo, vai acabar em 18, 19, sei lá quanto. Bom, José Aparecido, Então, a gente ainda... existem espaços para o monotrilho, mas não como um transporte de massa barato, de fácil implantação e tal. Além disso, é um trombolho no meio da cidade. Eu não queria morar numa rua que passasse aquela coisa na minha frente. Tá? O VLT é uma grande solução, tá? Para média capacidade, ou até um pouco mais, tá? Mas também tem um custo bastante elevado. A gente vai continuar falando sobre isso, Rogério, José Aparecido, só que agora a gente ainda vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente volta para falar sobre a mobilidade urbana. E também a tarifa zero, ela é possível? A resposta vem daqui a pouco, não sai daí. Estamos de volta com o Espaço PUC e o tema do programa de hoje é mobilidade urbana. Sérgio, você já pensou na possibilidade de não precisar pagar a passagem de ônibus? Olha, Lucas, seria muito bom, viu? Pois é, e bem perto aqui de Belo Horizonte temos um exemplo de um município que adotou a tarifa zero. Você ficou curioso para saber onde é essa cidade? Confira na reportagem de Rafael Leite. Transporte público gratuito. Parece alguma coisa muito distante, não é mesmo? Mas apenas 70 quilômetros de Belo Horizonte está Itatiaia-Sul, cidade que adota a tarifa zero. E é pra lá que a gente vai agora. Vamos lá? Com aproximadamente 20 mil habitantes, o que representa 1,4% da população de Belo Horizonte, Itatiaia-Sul é a quarta cidade do estado a adotar o sistema. Abaeté, Monte Carmelo e Muzambinho também possuem transporte coletivo gratuito. De acordo com o secretário interino de Transportes e Vias Públicas, o sistema de Itatiaia-Sul ainda está em período de testes, que vão ajudar na pesquisa para determinar os itinerários e os horários das linhas. Ainda estamos em estudo, mas já conseguimos mudar muita coisa, muitos horários, lugares onde não ia, tendo em vista até mesmo porque o município aqui ele tem uma extensão territorial muito grande, são 300 km². E o nosso objetivo é poder estar atendendo 100% da população do município. E nós temos aqui pai de família que trabalha aqui e ganha pouco mais que o salário mínimo, mãe de família também, que precisa deslocar para trabalhar e usava esse intermunicipal, com uma passagem média de R$ 2,50, chegava a gastar mais de R$ 200 por mês só com transporte. E isso hoje a pessoa consegue economizar bastante. Olha, principalmente para as pessoas que moram nas redondezas, nos povoados, né, ficou muito mais fácil a locomoção para eles virem uma consulta ou mesmo para o comércio estar adquirindo alguma coisa. Eu uso sempre que posso. Eu uso o transporte e é muito bom, muito organizado. E é claro que a gente não poderia deixar de andar aqui no transporte da cidade. Motorista, tem catraca mesmo não, cara? Tem não. Só entrar? Só entrar. Ah, então beleza. Então vamos lá. E aí, gente, bom dia.
Em Itatiaiuçu, os ônibus municipais são mais utilizados pela população rural da cidade. Diariamente, o sistema recebe, em média, 520 passageiros, nas 6 linhas em operação. Segundo os usuários, os ônibus são novos e confortáveis, mas pequenos. Além disso, o sistema peca no horário das viagens, que costumam ter um intervalo muito grande entre uma e outra. E essa foi a nossa jornada até Itatiaiuçu, cidade a poucos quilômetros de Belo Horizonte, que adota a tarifa zero. Um exemplo de que o transporte público gratuito de qualidade é possível. Bom, como nós vimos, Itatiaiuçu conseguiu, né, realizar esse sonho de muitas pessoas da tarifa zero. Rogério, Belo Horizonte, uma cidade tão grande, algum dia é possível a cidade operar com esse sistema? E o que é preciso para realizar? Algum dia? Possível, né? Não sei. O grande problema é o seguinte, pela descrição aí, são 520 passageiros dia. Ele mesmo falou, os intervalos de viagem são grandes. Então não deve ser um custo altíssimo disso, né? Agora, eu pessoalmente eu acho que a tarifa zero não é o ideal também. Agora, algum subsídio deveria ter. Agora, temos que lembrar que no nosso país, que as receitas são lá dessas coisas, você teria que, se fosse subsídio público, tá? Teria que dividir escola, saúde, transporte e tal. E não é barato um sistema para uma cidade como Belo Horizonte, com 1.600.000 passageiros, intervalo de viagem já definido, né? No máximo 20 minutos, no pico para as linhas de baixa demanda. E então, o custo do sistema é muito alto. São Paulo hoje paga, acho que 300 milhões por ano de subsídio. E a tarifa lá é mais alta que a nossa, inclusive. Né? O senhor falava de número de passageiros, né? Mais de 50% dos belo-horizontinos usam o transporte público. O senhor acha que a quantidade de veículos, de ônibus disponíveis, consegue suprir essa demanda da população? Sim. A quantidade de ônibus, sim. Às vezes você tem problema com congestionamento, que o ônibus não passa, aí fica um intervalo grande, o ônibus, aí lota o outro ônibus. Mas a quantidade de ônibus, sim. Não adianta aumentar. Não é necessário isso. Tá? Agora, voltando à tarifa, né? Agora, algum subsídio é desejável. Agora, da onde que ele vem? Como quer dizer, é um problema muito mais político do que técnico, né? Ou você pode fazer como a França, por exemplo, que o subsídio não é público. O subsídio vem, cada empresa que tem mais de 9 funcionários é obrigada a pagar um percentual da folha de pagamento para o transporte público. Porque eles consideram que o comércio é beneficiado, a atividade econômica é beneficiada com um sistema de transporte público eficiente, né? Então, hoje você já tem alguma coisa que é o Vale Transporte, que as empresas pagam, mas aí é só para quem tem carteira assinada, é outra história. José Aparecido Ribeiro, como que você avalia o sistema de transporte por ônibus aqui em Belo Horizonte? Do Brasil é um dos melhores. A gente precisa reconhecer isso. Eu conheço outras capitais, fui secretário de governo no Amapá, por exemplo, cidade de Macapá. É terrível o transporte público lá. Agora, no mundo inteiro, nos países desenvolvidos, o transporte, assim como a educação, como a segurança, é um direito do cidadão e um dever do Estado. Aqui não. Aqui o transporte público ele é um negócio que precisa dar resultados. Então, o negócio não existe para atender a população. O negócio existe para atender a um segmento, né, legítimo, tudo certinho, não tem nada errado. Né? O que precisa mudar realmente é a filosofia do sistema. E isso não é Belo Horizonte só. Isso tem que mudar no país, porque conforme o doutor Rogério falou, isso tem que ser subsidiado. Não existe nada de graça. Né? As empresas de ônibus, às vezes eu vejo as pessoas quebrando o ônibus, fazendo uma arruaça e tal. A empresa de ônibus não tem nada com isso. A empresa de ônibus, aquilo ali é um negócio para eles que tem que dar resultado. O IPK, que é o índice que mede, né, o quilômetro rodado, o desgaste do ônibus, o salário, isso tudo tem custo. Né? E alguém precisa pagar isso. Agora, nós estamos falando de mobilidade urbana. A tese ou a especulação de que transporte tira carro da rua é tão estapafúrdia quanto
os paradigmas que nós acabamos de falar há pouco aqui, né? De uma cidade que engessou, não faz obra porque a obra não resolve. O bom exemplo da BH Trans é o morador do Buritis que está nos assistindo, né? O desespero que é o Buritis, Avenida Raja Gabalha com Barão, Homem de Melo, né? O próprio Buritis, que é o bairro mais populoso de Belo Horizonte, como ele é tratado pelo órgão gestor do trânsito. Então, veja bem, ninguém garante, não há nenhum estudo e nenhuma tese confirmada de que com transporte coletivo de boa qualidade, o brasileiro vai deixar carro, porque carro não é só um meio de transporte para o brasileiro. O carro é uma paixão e um direito do trabalhador que trabalha e dá conta de pegar 90, 100 prestações e pagar, andar no seu carro, né? O carro não pode ser só para a elite que mora na Zona Sul. O carro tem que ser para todo mundo. E para todo mundo ter carro, tem sim que ter obra, tem sim que fazer as correções que a cidade, que é um organismo vivo e mutante, aconteça, entende? Imagina a cidade do Rio de Janeiro sem a linha vermelha e sem a linha amarela, né? Aquilo incomodou quando construiu, mas hoje é uma solução, né? Falando ainda de soluções, nós temos o exemplo de São Paulo que adotou o rodízio de veículos. O senhor acha que isso daria certo aqui? Em nenhuma cidade do mundo onde o rodízio foi adotado, isso deu certo. Em nenhuma. Se alguém me apresentar uma cidade que o rodízio deu certo, eu calo, eu me curvo. Agora, não existe solução para o problema da mobilidade urbana com preconceitos, com paradigmas, com transporte coletivo e bicicleta como única alternativa. Nós precisamos disso tudo. Nós precisamos. A tese de que o monotrilho não deu certo, eu vou pedir data vênia ao colega aqui, mas deu certo sim no Canadá, deu certo na Ásia, está dando certo em São Paulo, né? O monotrilho carrega 48 mil passageiros hora pico sentido, ele custa 5 vezes menos do que o metrô, que custa 600 milhões de reais o quilômetro, e ao nosso telespectador que saiba, se ele ouvir algum político dizendo que vai acontecer metrô em Belo Horizonte, ele pode chamar o político de mentiroso. Não vai acontecer, porque nós não temos dinheiro nem para fazer o VLT, nem o monotrilho, quiçá o metrô, né? Que seria o transporte mais adequado, enfim. Então, realmente... Rogério, o MOVE ainda está passando por algumas adaptações, mas nós vemos que algumas linhas têm uma superlotação, por exemplo, a linha 50 da Estação Pampulha, 83 na Estação São Gabriel. Essas linhas, elas podem receber algum reforço? O sistema MOVE... Se tiver com superlotação, claro que vai receber reforço, tá? E a previsão de receber novos veículos para o MOVE, que, como nós podemos perceber, a quantidade eles vão intercalando de acordo com as linhas. E tem linhas que estão com a demanda estrondosas, né? Então, há previsão de chegar novos veículos para compor? Sim. Honestamente, eu não trabalho nessa área da BH Trans, mas é evidente que tem um acompanhamento, tá? E que, se for necessário, vai chegar, né? Agora, eu volto a falar, o monotrilho de São Paulo não carrega 48 porque ele só está com um trechinho. Não, né? Por enquanto, ele está com um trecho pequeno. O preço dele está o preço de metrô, o quilômetro. Mas não vamos entrar nesse. Tem lugar, tem sim. Nova York, você tem monotrilho que liga o aeroporto às estações de metrô, como você tem em outras cidades. Eu falei, tem espaço para todos os modais. Agora, em que situação que se aplica? A questão do numa MOVE, fazenda, né? o modal é o cavalo. A questão do MOVE, veja bem, a questão do MOVE é que numa cidade onde já é prejudicada pela largura das vias, né, o MOVE ocupa, por exemplo, Cristiano Machado e Antônio Carlos, que tem 50 metros de largura, o MOVE ocupa 27. Numa cidade que a frota cresce, a frota não diminui e não tem campanha contra. A BH Trans tem feito uma campanha contra o carro, tem agido contra quem tem carro, tem estreitado vias na tentativa de tirar carro da rua, mas não vai conseguir, evidentemente, fechando o centro de Belo Horizonte e com aquele argumento que o nosso telespectador conhece bem, proteger vidas, pedestre, que não sei o quê.
fechando vias, dificultando a vida de quem tem carro na tentativa de desestimular o carro. Quando nós precisamos é fazer obra para que as pessoas possam ter o direito de andar de carro. Realmente, mobilidade urbana é um tema muito abrangente. Que cheio de polêmica. Realmente. Agora, só fechando aqui, Sim, pode. ninguém é contra o carro. O uso racional do carro, por que não? Tem coisa que você só pode fazer de carro. Sinto muito, se eu vou ao restaurante à noite, eu vou de carro, não vou de ônibus, não. Tá? Muito Agora, boa, muito boa. Mas espera aí, ninguém está fechando rua. Agora, que um bom transporte público desestimula o uso do automóvel, desestimula. Agora, sinto muito, Zé Aparecido, mas o mundo inteiro está caminhando no mesmo sentido, certo? Essa é a tese. Nova York está fechando Essa é a rua, tese. certo? Limitando velocidade. Você chegar em Berlim hoje, 90% das vias de Berlim é velocidade máxima 30. Tá? E o pessoal respeita, que é uma diferença que nós temos aqui. Aqui, por exemplo, uma faixa de pedestre que não tem semáforo, que, pela lei, a preferência do pedestre, coitado de você, se você for Em andar Berlim, por exemplo, a velocidade é livre nas autobans a autobahn não é dentro da cidade, nas vias expressas é 70. Né? Bom, infelizmente o nosso tempo acabou, realmente um tema, né, que precisa ser discutido. Muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Sejam sempre muito bem-vindos ao Espaço PUC, viu? Obrigado. Bola. Muito obrigado pela presença de vocês e o Espaço PUC vai ficando por aqui. Se você gostou do nosso programa, não deixe de participar enviando sugestões ou comentários para o e-mail espaçopuc@pucminas.br e também tem as redes sociais da PUC TV. É isso mesmo, Lucas, e não perca o Espaço CUT de amanhã com a nossa colega Mariana Almeida. E na próxima semana, o Espaço PUC está de volta, reexibindo os melhores programas de 2015. Não se esqueça que na próxima quinta-feira, às 4h30 da tarde, temos Repórter PUC inédito e especial. Vamos bater um papo com os goleiros dos principais times de Minas Gerais. Não perca! E claro, eu não poderia deixar de agradecer pela sua companhia no programa de hoje. Muito obrigado e até a próxima!